Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós. Agora entre nós três. Temos visita hoje, hein, Fábio? É isso. Rodrigo Orengo, nosso colega de Brasília, tá por São Paulo hoje, tá por aqui, claro, trazendo informações. O Orengo passa por aqui, a gente puxa, traz pro estúdio, porque não é toda hora, né, Orengo? É uma honra. Muito obrigado aí pela recepção. Fábio, Adriana, um prazer estar com vocês, conversando principalmente com os ouvintes e trazendo muitas notícias de Brasília, porque é um momento... É por isso que a gente puxa. Esse é o ponto, né? E é um momento importante, né? É assim, é aquela encruzilhada. A gente estava lembrando que o Congresso Nacional acabou de completar 100 dias. Então, assim, num momento que é difícil realmente, né, de tentar ali alinhar a base do governo, a gente sabe que com o governo sem uma base, né, confiável, é difícil avançar com projetos. E agora chegou aquele teste para o governo, que é a reforma fiscal, né? É o regime fiscal, até o nome mudou, sabiam, né? Que era arcabouço, que parecia... Rebatizado. E parecia um palavrão mesmo, Essa né? foi a primeira medida, Primeira vai mudar medida, o nome, vamos né? mudar o nome para ver se melhora o cenário. E assim, em relação a isso, ao novo regime fiscal, o caminho ele está mais aberto, né? Eu tenho conversado inclusive com parlamentares de oposição que estão dispostos a votar. Porque entendem que sem teto de gastos, você tem que ter uma alternativa que dê um equilíbrio, né? Que você dê um esteio ali para o mercado, né? E quando a gente fala de regime fiscal, parece ser algo tão longe. As pessoas têm que lembrar, um país sem equilíbrio vai ter impacto na inflação. Então é o preço lá na ponta para o contribuinte, para o consumidor, que vai aumentar. Vai ter impacto cambial, né? Vai ter taxa de juros. E a grande discussão agora é sobre esses juros na estratosfera, né? E a expectativa do governo é que, aprovando o regime fiscal, aí se abre finalmente um caminho para reduzir taxa de juros. Agora a grande pergunta: qual vai ser esse regime fiscal? Porque esse momento, Lira, líderes partidários, né, Cláudio Cajado, relator, todos estão desenhando esse texto que vai ser apresentado na semana que vem. Expectativa de que a apresentação seja segunda-feira, para quarta-feira estar no plenário. Até quarta-feira, pelo menos, conseguir avançar. E a ideia é, inclusive, votar na Câmara, né? E fechar essa discussão, Câmara e Senado, ainda no primeiro semestre. Né? E é isso que o Brasil precisa também, né? Precisa lá de um texto factível, que realmente gere um equilíbrio. E a grande pergunta agora, qual vai ser esse texto? A discussão no momento é sobre os chamados gatilhos. Então, se o presidente não conseguir cumprir a meta fiscal, o equilíbrio ali, em relação enquanto gasta e enquanto arrecada, se não conseguir cumprir o equilíbrio fiscal, o que aconteceria? Bom, punição criminal, isso já está descartado, né? Tinha uma pressão da oposição até para o presidente ser punido se não cumprisse. Isso está descartado. O que está em discussão agora? Gatilho para proibir, por exemplo, o reajuste de servidores. Não cumpriu teto de gasto, regime fiscal. Tem que ter contingenciamento, inclusive. O que é o contingenciamento? Tem lá uma previsão orçamentária para o Ministério X. Vai ter que contingenciar. Ou seja, não vai gastar tudo que poderia ser utilizado. Previsto, você vai ter que cortar, vai ter que barrar uma parcela do que poderia ser gasto em cada ministério como punição pelo ano anterior não ter atingido metas. Essa é a discussão no momento. E, inclusive, até proibir reajuste de servidores, né? Criação de benefícios, até você conseguir um equilíbrio. Essa é uma pressão que vem de partidos até do centro. Você pega a PSD, já formalizou essa proposta, que tenha lá realmente gatilhos. E qual é hoje a maior oposição a isso? Olha que interessante. Vem do Partido dos Trabalhadores, vem do Partido do Governo. Que é um texto flexível. Que o governo simplesmente diga, foi mal, não consegui cumprir, vamos tentar de novo esse ano. E que não que daí também é muito leve, né? E aí não gera o equilíbrio. Aí você não consegue a consequência de um equilíbrio fiscal. E, de novo, equilíbrio fiscal é inflação, é taxa de juros, é câmbio. Quando você fala de câmbio, parece algo distante para as pessoas. Mas tem que lembrar que se você tem um câmbio desequilibrado, se você tem um dólar muito alto, o teu pãozinho... A farinha chega cara. Ele vai estar mais caro. Não, porque o Brasil tem que importar farinha, né? Para produzir, tem que importar trigo, né? Para produzir o pãozinho, e aí fica mais caro. Então, assim, quando a gente fala de regime fiscal, até pode parecer algo assim, de uma conversa de economistas, mas a gente está falando do dia a dia das pessoas, né? Agora, Orengo, eu falei aqui na abertura do Entre Nós que ouvi de um petista que agora não é deputado que espera, que toma chá de cadeira na porta de ministro. É ministro que tem que esperar por deputado, tem que bater na porta de deputado para conseguir voto. E você fala das oposições do PT, as próprias questões que vão sendo negociadas no Congresso, atrapalhando de
alguma maneira o próprio governo. O presidente Lula, na fala dele de hoje, ele fala claramente, o PT tem 69 deputados, eu preciso de 257 para votar qualquer coisa importante. É um recado também claro ao PT. O partido não manda no Congresso Nacional e às vezes age como se mandasse, né? É isso, né? E é uma disputa até de poder interno na base, isso é interessante, né? E o que eu trago de Brasília lá, Adriana, que eu ouvi, inclusive de parlamentares, é o seguinte, o PT foi enquadrado. E qual é a determinação? O PT pode fazer discurso político, é do jogo, já ouvi até de petista o seguinte, olha, se o PT não fizer esse discurso, quem vai fazer? Então, assim, é natural do debate político. Agora, quando chegar para a votação, tem que votar com o governo. Não pode ser uma oposição ao governo. Então, o que vai acontecer? Até terça, até quarta, né, quando tivermos realmente lá uma expectativa de votação, o texto vai estar alinhado, já inclusive com o Partido dos Trabalhadores, e quando chegar para votar, o PT não vai poder apresentar emendas para mudar o texto. Né? Então, isso já está acordado. Né? Então, faz a discussão agora, quando chegar para votar, vota o texto que está acordado. Né? Até para não dificultar a vida do governo. E vamos combinar, se o governo não conseguir maioria dos presentes, é a maioria simples, vai conseguir votar reforma, que aí precisa de 3/5, né? Então é um teste importante, né? E tem que conseguir. Mas a perspectiva em relação ao regime fiscal, por ser uma matéria inclusive mais ampla, que vai contar com o apoio da oposição, é que consiga os votos, vai ter muito bate-cabeça, mas quando chegar para votar, deve passar sem grande dificuldade, tanto na Câmara quanto no Senado. A expectativa é ainda para o primeiro semestre. E ainda sobre isso, o presidente Lula hoje, mais uma vez, foi muito claro, nesse mesmo discurso, né? Em Fortaleza, ele disse, não é o Congresso que precisa do governo, hoje é o governo que precisa do Congresso. Então a gente precisa ouvir, precisa conversar e precisa ceder. E tem um mantra do então candidato Lula na eleição, que era estabilidade, previsibilidade e credibilidade. Ou seja, para ter tudo isso, né, para seguir esse mantra rigorosamente, a flexibilidade aí do arcabouço não pode ser tão grande assim. Não pode, até porque a reação seria negativa. Né? E se o governo realmente está esperando que com o regime fiscal consiga a redução de taxa de juros, ele tem que ter credibilidade, né? Tem que ter previsibilidade, tem que prever realmente esse equilíbrio fiscal. Então esse é o caminho. Agora sim, é o momento também de alinhar as negociações no Congresso Nacional. A gente tem que lembrar, o Congresso acabou de ter um cavalo de pau, porque até então, até o início do ano, tinha lá RP9, emendas do relator, os parlamentares estavam acostumados, batiam na porta do Lira, conseguiam as emendas. Então toda aquela relação entre Palácio e Legislativo, entre governo e Congresso, tinha mudado. Né? E com a decisão do Supremo, voltou a ser tudo como era antes. Né? Então agora tem que bater lá na porta do ministro, aí trava, né? Tem interesse político. Então é isso que o governo está fazendo agora. Se reúne com o partido, tenta alinhar. E no fundo, tem que ter liberação de cargo, emenda, é o famoso presidencialismo de coalizão, que continua do jeito que sempre foi. E agora é o momento de aparar essas arestas para votar já na semana que vem. E é o que o PT às vezes, eu sei que está estourado, mas é o que o PT às vezes finge não entender, né? Porque o PT tá na dele. Mas parece que não conhece o jogo. Assim que o presidente Lula ganha a eleição e vira presidente, o presidente Lula não pode ser o PT na presidência, né? Mas aí o governo é de coalizão, não é do PT. E é só interessante essa questão, finge não... Eu entendi o que você quis falar, né? Finge não entender, no fundo entende muito bem, porque há uma disputa de espaço dentro da base. Então, obviamente, o PT quer mais espaço no governo, quer mais espaço em liberação de cargos e emendas, e tem que entender que é um governo amplo e é uma coalizão que precisa funcionar. Mas, pelo menos, para esse tema do regime fiscal, a perspectiva é positiva para avançar já na semana que vem. Tudo bem. E é engraçado quando você pergunta para um deputado de oposição, ou que, enfim, por que não está votando? O que está acontecendo? Não, está faltando um obrigado, está faltando tomar um café, chamar para uma conversa, está faltando liberar a grana, está faltando liberar a emenda, está faltando negociar o cargo do segundo, do terceiro escalão. E tem muito cargo de segundo e terceiro escalão que tem mais orçamento que ministério. É o famoso orçamento que for... Como é que é? O cargo que fura poço. Essa é uma frase que é célebre do Severino Cavalcante, né, que até hoje é repetida em Brasília. Quando essas disputas querem aquele cargo de segundo escalão, que às vezes não aparece muito na mídia, mas tem muito orçamento e muita obra. É isso. Rodrigo Orengo, obrigada demais. Sempre bom ter você aqui entre nós. Sempre prazer. Valeu, bom estar com vocês. Obrigada. Bom trabalho por lá.